No trecho, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações diversas. A partícula C é empregada para indeterminar o sujeito. O que acontece aqui? Quando eu tenho isso, uma dica. Se depois aparece uma preposição, necessita-se de funcionários, com certeza esse C vai ser um índice de determinação do sujeito, tá? E quando não tem, provavelmente vai ser uma partícula passivadora. Mas agora qual que é a diferença? Como que você percebe isso? Se eu conseguir passar essa frase aqui para a voz passiva, esse C vai ser uma partícula não de indeterminação do sujeito, mas de um pronome apassivador. Então vamos tentar? A quebra da conduta foi provocada em situações diversas. A quebra da conduta foi notada. Então vamos usar o verbo que está com o notou-se. Tá? Então, notou-se que a quebra da ordem foi notada. Tem lógica, não tem? A quebra da ordem foi notada. Eu transformei só esse período aqui um período passivo, tá? Porque eu tenho o verbo ser mais o particípio desse verbo aqui, foi notada. Um outro exemplo, eu já vou explicar para você, se eu colocar vende-se casas. Por que tem que ser vendem-se? Porque eu posso transformar em voz passiva. Casas são vendidas. Por isso que o ideal, o mais correto é vendem-se casas. Casas são vendidas. Então o que eu fiz aqui? Em ambos os casos, aqui no caso do vendem-se, eu consegui transformar isso daqui numa voz passiva. Então quer dizer que esse C aqui, tanto esse quanto esse, são partículas apassivadoras. Apassivadoras. Por quê? Porque eu consigo passar para a voz passiva. Então elas não são índice de indeterminação do sujeito. A marca do índice de determinação do sujeito é a preposição. Então se eu falar necessita-se de funcionários. Funcionários são necessitados? Não deu certo, eu já mudei o sentido. São necessitados do quê? Aí seria, os funcionários estão necessitados de um aumento do salário. Legal? Mas não é voz passiva, tá? Então eu mudei o sentido da oração. Nesse caso aqui, eu passei para a voz passiva. Então esse C não é índice de indeterminação, é uma partícula apassivadora. Deu para perceber? Então a dica visual é quando tem a preposição, provavelmente precisa-se de funcionários. Esse C precisa ser, é um índice de determinação do sujeito. Agora, notou-se isso foi notado. Vende-se isso é vendido. Aí eu tenho o quê? Esse C já é uma partícula apassivadora, porque ela me permite passar esse período para a voz passiva. Meio complicadinho, né? Mas é assim, tá? Então, aqui não é um índice de indeterminação do sujeito, não. É uma partícula apassivadora.